em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, amados. Oh, glórias. A gente quer se preparar de todas as formas para poder expressar aquilo que Deus coloca nos nossos corações, mas a gente, as coisas de Deus é enorme, é maior, se discernem espiritualmente. E eu queria nessa noite meditar sobre algo, igreja, que não foge muito do que eu sempre falo. É sobre a sua pessoa. Porque você se conhece, ou pensa que se conhece. Mas quando vamos chegando no autor e consumador da nossa fé, vamos nos aproximando de Deus, é que a gente vai enxergando quem nós somos. Veja bem, Davi glorificava a Deus, engrandecia o nome do Senhor. Nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de solidão, de angústia, nos momentos que ele parecia que a morte viria ceifar a sua vida, Davi começava num choro, num sofrimento muito grande, narrando nas Escrituras. E ele orava, clamava a Deus, e de repente mudava a sua situação. E ele terminava fazendo votos a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Isso é a história de Davi. Isso reinou por muitos anos, mas foi apagando na vida dos descendentes. Foi apagando. Já não estava existindo mais aquela glória que Davi sentia do homem segundo o coração de Deus nas pessoas que vieram depois dele. Todas as tribos foram falindo, foram perdendo aquela glória que Davi anunciava e anuncia para nós também hoje. E muitos também já ficaram muito alegres, satisfeitos com a justiça de Deus, quando Davi, nos seus salmos, nós ouvimos a palavra. E muitos talvez entristeceram por alguma razão, se calaram, e estão fazendo uma interpretação das suas próprias vidas. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, como que nós estamos na nossa vida, como que nós chegamos nesse raciocínio de hoje, ou de ontem, ou de amanhã, porque o amanhã vai depender de hoje. Então, o que vai suceder conosco amanhã depende do agora. E é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Não se falava mais de Deus, não se glorificava mais a Deus. Houve uma necridão, houve uma coisa absurda. Mas havia a promessa que haveria de vir o Messias. O Messias, o enviado de Deus. Mas quando os anjos vieram e anunciaram a Maria, agraciada, poucos acreditavam nela, porque ninguém mais falava de Deus, ninguém mais estava nas promessas de Deus. Então a quem foi anunciado foram aqueles magos que estavam no deserto, nos campos. Poucos. Talvez na sua casa só você ouviu o Espírito Santo um dia, aceitou Jesus, e começou então a manifestar a glória de Deus através da sua vida. Mas Maria foi agraciada por Deus. José, quando recebeu a informação que Maria noiva estava agraciada, grávida do Espírito Santo, trazendo o Messias, ele ficou apavorado e intentou fugir das circunstâncias. Mas em sonho e revelação, Deus veio e tratou com ele a respeito daquele propósito na vida dele e de Maria. Amém? Então,
segurou a onda. Ele se prostrou, porque foi forte, ele não entendeu, não podia entender aquilo, mas por não entender, ele cedeu, porque quando você e eu não temos explicação, é melhor se humilhar, para entender, não ficar orgulhoso. Ele se humilhou, e foi crescendo na sua estatura de graça, José. E a manifestação de Maria foi: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. São duas vertentes diferentes. Ela sentiu-se bem, mas ninguém falava mais, não se pregava mais o amor de Deus nessa ocasião. E a quem foi anunciado aqueles 3 reis magos que foram levar os presentes. E aí sucedeu a história que você conhece. E eu quero dizer, irmão, que cada um de nós é uma palavra de Deus revelada à terra. Deus te chamou à existência, a mim também. Nós temos que ter isso com certeza, tem um propósito na nossa vida. Mas Jesus, com seus discípulos, voltaram na sua terra natal, na sua cidade, no meio dos seus irmãos, suas irmãs, não foi aceito. Com a palavra de Deus, o Deus encarnado, os seus parentes não aceitaram ao Senhor Jesus. Uma grande, posso dizer, admiração por aqueles corações na sua terra natal não aceitá-lo. E qual é a de contrapartida na sua vida? De que jeito você chegou a esta fé em Jesus Cristo? Qual foi o crédito que você deu para Deus e a sua necessidade que você ofertou para Deus revelar o amor dele ao seu coração? Qual foi a sua necessidade que te trouxe aos pés do Senhor Jesus? É isso que eu quero que você medita sobre isso, porque é isso que eu quero meditar esta noite. Foi muito difícil. O que o Senhor, o que os parentes, olha, se tu realmente és o que diz ser, vá pregar para o mundo. O que você está fazendo aqui em Nazaré? Então, irmãos, tem alguns de nós que se apresenta de uma forma maravilhosa e as pessoas não acreditam, como não acreditaram no Senhor Jesus. Com tudo o que foi anunciado e a forma que ele se apresentou nas sinagogas, no meio dos homens que liam a Bíblia, dos fariseus. Eu não sei se você um dia sofreu isso ou está sofrendo isso, um descrédito pela sua habilidade, pela sua performance de crer em Deus. Mas isso é possível, que aconteceu com o Senhor Jesus e os seus discípulos na terra natal. Ou se de repente você ficou admirado demais da conta, sofrendo aparentemente um dano terrível, uma situação de adversidade muito grande, quando José teve que fugir com Maria do rei, para que não ceifasse a vida deles nem do menino. Humilhação. De repente, como que é? O Redentor vem do ventre pelo Espírito Santo e eu tenho que sair fugindo? Ou viver escondido? Qual é a sua situação que você está encontrando, já encontrou ou está encontrando Deus nesta terra, nessa situação? Bendita será a sua família. 1000 gerações. O que significa isso? Será que eu estou animado comigo? Às vezes eu não estou nem podendo comigo. Eu vou pensar em 1000 gerações. Qual é o estado de cada um aqui nesta noite e dos que podem me ouvir? É sobre isso que eu quero falar. Porque quando há um novo nascimento, irmãos, não tem limite. O novo nascimento não tem. Falar de 1000 gerações ou não 1000 gerações não significa nada. Significa esse momento hoje, aqui, agora. Não tem esse sofrimento, essa mediocridade que a carne
apresenta para nós. Imagina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que enviaria o Espírito Santo para habitar em toda a terra, em todos os seres, tudo que respire, louve ao Senhor. Tem muitos que vão para o Senhor de ver um pássaro cantando, de ver uma natureza, e consegue enxergar Deus. O outro vê um milagre, ele consegue enxergar Deus, mas não consegue ter um novo nascimento. O novo nascimento é um compromisso com o Redentor. O novo nascimento é o compromisso que Deus nos trouxe à existência. Então, irmão, conformando ou inconformados, seja que situação o homem ou a mulher tiver, ele vai dobrar os joelhos diante de Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, e vai clamar. Vai clamar, ou vai agradecer, mas todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está na palavra de Deus, e ela encarna em nós, e começa a mover dentro de nós. E a gente canta, família, muito bem, estamos aqui profeticamente, mas é muito mais que uma família. É uma eternidade e eternidade. É como se nós estivéssemos lá no tempo do Senhor Jesus, nascendo da Virgem Maria e da pessoa de José. Quantos anos passaram? E é diferente o que eles sentiram do que nós estamos sentindo agora? Não, irmãos. Daqui 100 anos vai ser a mesma coisa, de eternidade em eternidade. Mas a dificuldade veio. Mas o que foi revelado a Deus, o que foi revelado no caráter de José, no caráter de Maria, um caráter já formado, uns acreditando, o outro não acreditando. Então a gente vai evangelizar aí, tem gente que não acredita, menospreza, e se for distante, estrangeiro, e dentro da sua casa, seu sangue está perto, quando não acredita na palavra de Deus. Que sintoma é esse? Que tipo de situação nós vamos, que caráter nós vamos ter para trabalhar com isso? Nós vamos desanimar, vamos ficar tristes, vamos ficar humilhados, ou saber que o nosso Redentor vive? Ele é suficiente para fazer o quê? Trazer à existência o que não existe. Acabou. Amém? O Pai, nós vamos ao Pai pelo Espírito Santo, na revelação de Jesus Cristo. Nós vamos a Deus. Nós fomos a Deus. E quando nós chegamos em Deus, Ele chama à existência o que não existe. Mas é Ele, não é nós. O que eu vou fazer para transformar qualquer coisa nesta terra ou fora da terra? Somente ser agraciado por Deus. E nem tem como eu explicar, mas eu posso sentir. O vento sopra, você sente e ouve, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você sabe que ele existe e te favorece. Você se torna alma vivente, ou vive por causa do oxigênio, do ar que você respira. E a gente pensa nisso? Às vezes não. Um limite de um ano, um calendário que está terminando, o outro que vai começar, e começa a se fazer conta, fazer um mapa, e estou cansado. Cansado do quê? Cansado da eternidade? Não faz isso não. Não podemos estar cansados. Nessa média de tempo, de calendário, 360 dias, 1 ano, 2 anos, nós devemos ter um avivamento dentro de nós, porque é de eternidade em eternidade. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, eu fiz um mapinha aqui para mim, tomando por base esse meu pensamento, eu peguei os versículos.
E é isso que eu vou apresentar para a igreja. O meu raciocínio e os versículos que eu tomei como pautado, que eu me alimentei. E na minha decepção, na minha vergonha, sabe? Eu me alimento e fico forte. Se eu for ficar envergonhado, eu vou para a palavra de Deus e ela me consola, me adverte, me orienta e eu me sinto vencedor. Pelo amor nutrido de Deus na revelação que vem a nós, na pessoa de Jesus Cristo, que foi rejeitado por tudo, sabe? Sabe aquele dia que as irmãs de Jesus e a mãe dele chegou e os discípulos correram lá dentro, falou: mestre, lá sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. E que foi que ele disse, igreja do Senhor Jesus? Minha mãe e meus irmãos é quem? Todo aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Olha que desgraça. Já pensou? A mãe dele, os irmãos dele, chega lá, a mãe, Maria. Já pensou se ele tivesse baseado na carne, igual muitos de nós? Imagina, a mãe e os irmãos dele ouvissem, como é que você se sentiria? Acabou. Não, o quê? Presta atenção, vocês estão atrás de mim, muito bem, mamãe, meus irmãozinhos, irmãzinha, veio aqui me honrar, mas fique sabendo vocês, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Vocês nasceram de novo, nós temos um novo nascimento, ou somos influência da carne e do sangue, desse sofrimento, que Satanás quer enfiar a goela abaixo de nós, com mentira, com escárnio, falsidade, hipocrisia, que a carne quer usufruir nessa terra. Os olhos olham uma coisa, olha outra, e tudo porcaria. Mas os olhos da fé levam em lugares muito mais altos, em eternidade e eternidade. Quantas coisas a gente se ilude, e agora, irmão, no final do ano, a gente se matando, porque não deu certo, não sabe como é que vai ser o ano que vem. Outros desistindo da fé, outros se lançando em coisas terríveis, porque calendário, brincadeira. Eu estou um pouco bravo porque eu sou vítima desse negócio também, viu? Eu estou falando para vocês, não, o negócio pega aqui também. Porque tem hora que eu estou me sofrendo aí por umas coisas que eu tenho vergonha, mas aí a palavra me pega e pega pesado, sabe, irmão? Que se não tivesse o Espírito Santo, eu acho que eu morreria infartado ou de derrame cerebral. Tamanha é a discordância. O que a palavra fala para mim, irmão, é verdade. Mas tem o Espírito Santo, irmão, que nos adverte, nos consola, entendeu? E nos faz se manter naquela posição, sabe de quê? De humilde. Humildade, irmão, nada disso. Como é que eu vou chegar agora na minha mulher, no meu filho? Como é que eu vou falar na igreja? E o que eu pensei aqui? O que eu quis fazer? Pum, acabou. Explodiu o coração, coitado. O coração foi embora. Por quê? Não humilhou. Se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Entendeu, gente? É uma palavra, mano, é uma palavra. Qualquer um escreve, qualquer um fala, faz filosofia, qualquer um fala coisa bonita, poesia. Haja visto que a maioria dos poetas, pelo que eu estudei, morreu tudo cedo. Um suicidou, o outro morreu de não sei o quê, morreu tudo lascado. Eu falei, os caras escrevem tanta coisa bonita e de repente morre tudo novo. É porque faz tudo isso, gente, mas não tem o Espírito Santo. Não se humilha na hora da adversidade. Vocês estão entendendo? Então, gente,
tem gente que sofre muito, sabe? Está numa miséria danada, porque ele é muito inteligente. Ele domina tudo, sabe? Ele não tem medo de nada. Aí que ele se investe em algumas coisas terríveis. Entende? Algumas coisas terríveis. Porque ele já tem. Ele é um Jesus, assim, tipo, né? O rei dos reis, ele se sente o todo, né? Não tem dificuldade. Aí ele pega aí um entorpecente e usa. Isso aqui eu domino, e vai, e tal. Aí pega outra droga, pá, não sei o quê. Daqui a pouco, aquilo que ele tinha de bom faz ele tornar o mais miserável do homem. Por quê? Investiu numa coisa que ele não conhecia, mas ele tinha coragem de investir naquilo. Agora, se o camarada, não, eu não vou fazer isso. Isso está errado. Primeiro que eu não tenho dinheiro para manter isso. Primeiro que eu vou ficar desnorteado. O que vai pensar minha mãe, meu pai, minha mãe, meu irmão? Eu não vou entrar por esse caminho. Pessoa humilde, intelecto bem baixinho, né? Pessoa que não é muito culta, não tem muito facilidade para as coisas, tem a tendência só em obedecer. Mas o outro que é inteligente, resiste, coração endurecido. Ele não tem medo de nada, ele resolve tudo. Ele tem um jeito para tudo. Aí se torna essa miséria que vocês veem nesse mundo, fazendo coisa que não tem explicação para uma pessoa normal fazer. Ele perde toda a razão e se torna de uma pessoa inteligente, que poderia fazer muito bem para a sociedade, se torna um pior. Por quê? A humildade, irmão, é fruto do Espírito Santo. E nós estamos chegando, porque nós deixamos o Espírito Santo nos consolar. Porque quanto mais você conhece a Bíblia, entende? Você está mais desafiado ainda. Então, quanto mais você vai para Deus, você fica conhecendo as coisas de Deus. Mas você tem que ser humilde, o Espírito Santo te consolar. Porque o certo você não vai fazer. Você vai ter dificuldade de fazer o certo. Entende? O bem que eu quero fazer, eu tenho uma dificuldade terrível. Mas o mal, quando eu vejo, já fabricou aqui, e mais um segundinho, piscar de olho, já desceu aqui na minha barriga. Aí, em vez de sair rios de água viva, não é rios de água viva que saem. São um negócio ruim para o chuva. Aí você fala, eu era capaz disso? Meu Deus! Aí o meu Deus pega e vem um versículo bíblico. Aí você se humilha e Deus restaura. Todas as manhãs. Todas as manhãs. É isso que acontece conosco. Vamos lá, aqui agora eu vou falar os versículos, porque eu acho que eu já não tenho mais o que falar desse negócio, dessa colocação, sabe? Porque é terrível, irmãos. Provérbio 3, 1. Ó, filho, isso é para filho. Gente, é filho. Não é, como é que eu posso dizer? Pessoa que não tem pai, como que fala? Órfão, não é órfão, não é... É filho. Então, quando a gente vai para Deus, é o Espírito Santo que levou. Sabe? Porque leva você a refletir na vida de Jesus Cristo. E quando a gente reflete na vida de Jesus Cristo, a gente ganha o caráter de filho de Deus, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas não tem explicação para você crer no Senhor Jesus, não. Você não consegue explicar isso intelectualmente, porque a fé é como o vento. Ele vem, passa, sopra, vai e volta, e ninguém sabe de onde veio e para onde ele vai. Então começa a gerar dentro de nós uma confiança, uma coisa diferente, bem no seu perfil. Aquele que é humilde, na humildade dele, daquele que é carente de tudo, naquela carência também o Espírito Santo trabalha e leva até a Jesus, se torna filho de Deus. Mas não acaba aí, porque o filho muitas vezes não corresponde com o caráter que o pai
anunciou para ele. Então, tudo isso que está na Bíblia é para os filhos. Não se escandalize com a orientação que tem, porque é para os filhos. Porque o pai, ele é misericórdia e compaixão. Então, a gente não sofre o dano maior. Então, aí, filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de... Poxa, quem que não quer sucesso, gente? Entendeu? Os reis lá levaram presente, mirra, só joias para o Senhor Jesus. Andaram naquele deserto, acompanhando aquela estrela, aquele negócio todo, levando presente caríssimos. Ornamentos muito lindos. Muito bem. Muitas informações que chegam até nós agem em nossa mente. Muitas informações que chegam até nós vai agir na nossa mente. A respeito de ser, né, o seu caráter, quem você é, você responde para você. E ter boa qualidade de vida. Exemplo, Romanos 12, 17. Vamos fazer essa leitura. Então, aí os filhos têm que começar a observar esse negócio. Isso é difícil, viu? Muito difícil. Ah, meu Deus. Aí já começa já a queda. Mas o Espírito Santo levanta, viu? O Espírito Santo levanta. É por isso que você está aqui. Não paguem a ninguém mal com mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação. Teve uma época na minha vida que eu falava assim. Meus filhos sabem, meus filhos... Eu estou pouco ligando com a opinião de alguém. Eu estou certo e acabou. Quem quiser escandalizar, escandaliza comigo. Vocês estão entendendo? Cristão, religioso, achava que cumpria as metas que a Bíblia passava para mim. Então, o crente, tem filho que é assim. Entende? Não se preocupa. Fala assim, aí a palavra já está falando. Recebam a aprovação dos outros. Mas isso também pode ser uma tragédia, viu? Viver pela aprovação dos outros. Mas em espírito e em verdade, entende? Nós vamos continuar lendo aí, nós vamos entender pelos versículos, tá bom? Vamos lá. O Deuteronômio 6, 7 nós já falamos, né? Eu não vou fazer essa leitura, já foi feita. Então, agora... 2 Coríntios 8, 21. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham. Você tem isso no seu coração? Se preocupa com isso? É uma posição, viu, irmãos? Eu estou falando aqui de uma pessoa que nasceu de novo. Ou pode ser muita gente aqui que ainda está naquela gestação, sabe? Tá no ventre, está alimentando pelo cordão umbilical, mas não está morto não, entendeu? Mas vai ter que nascer de novo, vai nascer, vai parir, vai sair, vai viver essa vida aí, entende? Mas é pela palavra e pelo Espírito Santo, não é? Ou se você não é o que você era ontem, hoje você já é outra pessoa por causa da palavra que se renova. Muito bem. O que você já conheceu sobre você e sobre a vontade de Deus na sua vida, já te dá algumas responsabilidades, não é verdade? Não dá? Eu não sei o limite seu, meu, assim, estatura. Mas no que você entende é uma responsabilidade, é um tipo de filho também. Às vezes entendeu meio conveniente, sabe? Meio malandro, mas entendeu alguma coisa boa que vem do Senhor. Então ali começa a nascer uma situação para a glória de Deus. O Tito, eles tinham que fazer um evangelismo em algum lugar e eles estão arrecadando ofertas para mandar para esse
para essa missão. Então, esse texto é por causa da preocupação de arrecadar recursos para os irmãos de um outro lugar. Então, eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus e não escandalizar as pessoas. Estão entendendo? Então, alguns de nós têm essa preocupação. Alguns filhos têm esse tipo de preocupação. Outros não é essa preocupação, é outra. Mas todos que estão sendo gerados começam a entender e ter alguma preocupação a respeito da sua vida aqui na terra, porque nós não somos daqui, nós vamos voltar para lá. Mas nós viemos aqui de lá para fazer a vontade de Deus. Agora, nós temos uma escritura sagrada, que é um testamento a nosso favor. O que fala aqui a favor de você é verdade, é uma veracidade. Você e eu temos que tomar posse disso. É o testamento, sabe? O testamento. O céu está pronto, tudo normal, passaporte, tudo legal. Mas o que está aqui, nós vamos usufruir antes de sair desse lugar, pela fé. Pela fé. Você pode materializar e começar a não viver mais por essas questões. Porque se nós vivermos com um tipo de responsabilidade para Deus, as coisas vão o quê? Correr atrás de você. Aquilo que você acha bom vai te alcançar, igreja. Vai te alcançar. Porque você de repente começou a gerar dentro de você assim, uma responsabilidade do reino de Deus aqui na terra através de você. Então as coisas vão começar a te alcançar. Dinheiro, paz, amor. Pensa aí. Vai te alcançar. Aí você não é devedor nem a carne nem o sangue, mas devedor a quem? A eternidade. Ao nosso Deus. Vamos lá. Provérbios. Então esse testamento aqui nós temos por causa de Jesus, viu? Ele que conquistou para nós, ele garantiu o processo, entendeu? Porque a maldição não tinha jeito. Nós tínhamos que sofrer o que ele sofreu para ter a salvação. Mas ele garantiu o processo. Entende? Então, quando ele pôde mandar o Espírito Santo para nos consolar, nos advertir e crer nele. E essa gestação e esse nascimento é tudo projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se tem algum perturbador na sua vida, deixa de ser otário. Seja cônscio. Dá nome. Pai, Filho, Espírito Santo, de eternidade em eternidade, que me concebeu. Não é uma criatura que vai me tirar o privilégio que eu ganhei na pessoa de Jesus. Conversa com a loucura sua. E tenha paz, tenha esperança, descansa. Ainda que a princípio doa. Mas não vai mais do que a gente pode aguentar. Essa é a promessa de Deus, é outra promessa. Não vem luta que você não possa suportar. É o que a palavra diz. Se você crê nisso, você está salvo. Está salvo dessa loucura, desse terror, desse medo. Porque a Bíblia fala assim, naquilo que o homem tem de mal, o mal alcança ele. A palavra de Deus fala isso para alguns aqui. Alguém aqui não precisa ouvir isso. Mas tem uns que pensam muita bobagem. E esse que é bobagem que você pensa vai te alcançar. Porque você não tira aquela coisa ruim da cabeça. É a fé que você tem. É no troço que não presta. Começa a acreditar na droga do negócio. É ruim, o outro não sei o quê. Uma hora Deus revela, faz milagre, sim. Daqui a pouco eu estou com medo do macumbeiro ali, começo a ver um bicho dentro de casa. Oh, meu Deus, o que é? Mandou lá, veio do terreiro. Falei, que droga, meu Deus. Tem fé para ver anjo, para fazer. E tem milagre, prova tudo, de repente está aparecendo demônio. E a pessoa tem medo.
Se apareceu é para fazer alguma coisa, né? Não é para ficar acuado, né? Ai, o que é isso? Como é que é isso? Explica para mim como é que é isso. Explicar o quê, meu irmão? A palavra de Deus está aí. O Espírito Santo para te consolar, para te divertir. Vai para o Espírito Santo, bate o pé. Se humilha, a melhor coisa é humilhar, irmãos. E a gente é ruim para humilhar, né? A gente se humilha, Deus revela tudo para a gente. Descansa, entendeu? Se for para lá, vai para cá. Mas amém. Então vamos lá, 3:3, Provérbios 3. Deixa eu correr aqui. Deu pane aí? Não. 3:3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Próximo. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como a quem? É duro agradar ser humano, hein? Brincadeira. Você já viu como é que você fica satisfeito? Fácil? Não fica. O negócio para você tem que ser legal, senão você não fica satisfeito. Agora você imagina o outro. Imagina a mulher. Imagina o marido. Na concepção de 2 em 1. 2 num corpo só, né? Mas, se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Fizer o quê? Volta aí no 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravada no coração. O 4 agora, o 4, 5, por favor. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria. Sabe o que é inteligência para mim? Conveniência. É conveniente você ser um amiguinho. Mas se não for conveniente, não é muito amiguinho, não. E tem coisa que amigo faz que era preferível ter o inimigo, porque o amigo muitas vezes faz coisa que judia, né? Isso é a capacidade da pessoa, né? Mas confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Humildade, de novo, humildade. O 6, por favor. Lembre de Deus, esse também é um grande problema, desafiador. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Agora, quem que vai ter que pleitear o caminho certo? A minha liberdade. Eu tenho liberdade para pleitear o caminho certo. Você tem. Você não é preso a mais nada. O sangue de Jesus te libertou de todo o pecado. Então você pode, livre-arbítrio, seguir o que você quiser. Mas você tem que estar lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Aí você aceita. Se aceitar, está o quê? Salvo. Se não aceitar, o quê? Já está condenado. É só aceitar, gente. Não tem obrigação, não tem sofrimento nenhum, aceita. E Deus completa a obra, o Espírito Santo te consola, te levanta, te adverte, te dá uma quebrada, mas emenda. Ele é quem fere, dono de mãos que cura. As chagas Ele fez, mas também as liga. Ele é quem fere, dono de mãos que cura. As chagas Ele fez, mas também as liga. Está na Bíblia também, acredita? Já leram? Quantos já leram essa passagem? Levanta a mão. 1, 2, 3, acanhado. Mas está lá, irmão. Tem uma explicação. Tem. Agora eu vou me importar com isso, irmão? Eu vou ficar louco se eu importar com isso. Eu vou ficar com medo. Vocês estão entendendo? Eu não vou viver. Eu vou só sofrer. Mas se a chaga abrir, tem quem fecha. Se não fechar, vai cumprir a meta, vai cumprir o propósito, mas o negócio está garantido.
Tem hora que a gente tem que radicalizar um negócio, né? Parece que é meio coisa de louco, mas você tem que falar. Quantas vezes Davi falou para o coração dele? Ó, minha alma, eu ainda louvarei. O meu Redentor vive, está lá, morrendo lá, sofrendo, mas o meu Redentor vive, apanha, não sei o quê, meu Redentor vive. Você aceitou, você está naquela humildade, naquela situação difícil, por algum motivo, que nem você sabe, mas você pode falar, o meu Redentor vive. Você pode estar na melhor situação, o meu Redentor vive. E a eternidade é a eternidade. Hebreus, por favor, estou encerrando já. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Aí, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada, dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até lá, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração. Eu creio que todos nós já aconteceu isso. E está acontecendo agora. E vai acontecer amanhã. Depois da manhã. E de eternidade em eternidade. Até nós sair desse corpo e ir embora para a mansão celestial com um corpo incorruptível. Isso vai cortar. Isso vai acontecer conosco. Aí você se humilha debaixo da palavra de Deus. E ela te levanta, te põe nos lugares celestiais. Com quem? Cristo Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. Não tem explicação. A fé existe. Segunda Coríntios 5:17. Segunda Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É uma experiência, né? Precisa atentar para isso. Porque às vezes a gente quer tanta coisa que a gente nem observa isso, que chegou alguma coisa nova. Porque a gente está preocupado com as coisas velhas, com a malandragem da terra, e nunca vê a glória de Deus. Deus dá uma bênção que isso aqui é outra, porque a terra oferece, o corpo quer, o pecado deseja. A glória, a arrogância, o intelecto, sabedoria, coisa velha do homem, e não vê o novo. E aí o que vai ser a vida da pessoa? Só sofrimento. 5:17. Agora o 16. Volta aí, 16. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós julgar alguém, se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Então, o que aconteceu com Jesus na terra dele, os irmãos dele? Se realmente diz o que é, vai e prega ao mundo. O que você está fazendo nessa pobreza aqui? Nesse lugar que não pode sair nada de bom daqui? Entendeu? O outro fala assim, olha lá os crentes lá, que sofrimento daquela turma lá. Não sei o quê, e começa a fazer aquela presepada toda. Olha lá, o fulano está assim, o outro está assado, o outro está doente, o outro está não sei o quê, o outro tem um chapéu no outro e tal, e começa a falar do que o homem é capaz de fazer. Entende? Mas depois, quando a gente se une a Cristo, agora nós temos o cuidado de agradar a Deus e ao irmão. Então a gente toma assim uma consciência na hora mesmo, você vai até quase fazer o que todo mundo faz, mas chega na hora da decisão, você amarela de vergonha, não fica nem vermelho, porque quando você está muito errado, você fica amarelo, né? Vai saindo o ar, vai dando mal-estar, e aí
apaga, até desmaia, né? Desmaia para não morrer. Quando a gente desmaia, desliga lá o metabolismo, né, ué? Para o camarada não afogar nele mesmo, né? Mas assim, sabe, irmão? Cada um tem um jeito. Então, regras humanas, cuidado com ela. Porque nós já julgamos Jesus com regras humanas. Eu não sei se você já nasceu crente. Eu acho que a maioria não. Foi crescendo na estatura, né? De varão perfeito, né? Amanhã nós vamos ser mais cristão do que hoje. Depois mais cristão ainda. A hora que nós estiver bem bom, nós vamos para lá. Bom mesmo. Aí, vem, bendito do meu Pai. A casa já está preparada. E chegamos lá feliz da vida. Eu vou reconhecer a turma. Oh, que coisa boa. Mas não vou preocupar. Aqueles camaradas que preocupou lá. Quem que vai ficar com a mulher de dar a outra? Não, no céu não tem nada disso, irmão. Quando for para o céu é como os anjos. Alguém questionou Moisés, né? Que tinha uma lei lá para ajudar, sabe? A comunidade aqui tem uma lei, não tem? De ser, então, comunhão, tudo isso que é pregado aqui, né? E lá tinha nessa comunhão de Moisés, lá na história, vocês sabem, muitos sabem aqui. Eu casado com a Cida. Muito bem, eu morri, meu irmão ela ia ser do meu irmão. Se o outro meu irmão morresse, o outro meu irmão ia cuidar dela. Aí aqueles homens, aquele pessoal que está evangelizado, igual nós estamos sendo aqui, aí chegou para Jesus, falou: Jesus, Moisés tem uma lei nas escrituras que, e lá no céu, quem que vai ficar com a mulher? Se foi cinco irmãos que passou, que foi marido dela. Está vendo o pensamento, como é que é? Muitas vezes, a gente vê céu e pensa assim, tem gente que fica, rua de ouro, eu não sei o que, rapaz, estou ligando para a rua de ouro. O estado de espírito que Deus vai trazer, não desceu no meu coração e nem chegou na nossa mente. Eu acho que o ouro, a prata, a gente pensa assim, porque acho que é um deslumbre, né, da terra, né? Mas eu creio que quando chegar no céu, ninguém vai ficar muito querendo fazer coisa para ter uma mansão lá, sei lá, eu não talvez é a minha expectativa, né? Às vezes é eu tenho esse probleminha aí, de não preocupar muito com esse negócio de escalionado, sabe? De eu ter ou não sei o quê. Tá bom, irmão, glória a Deus. Vamos embora. Muito bom. 5:18. Os irmãos entenderam aí o 16? Vamos, Vamos ao 18, então, já está encerrando o tempo. Tudo isso, 2 Coríntios 5:18, tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Dele quem? Amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. De quem? De Deus. E quando é que eu estou preocupado em fazer amigos de Deus? Se a pessoa vem só me perturbando, já vem paciência que eu tenho que ter, paciência com esse. Eu já tenho que ter paciência comigo. Aí eu arrumo um camarada, uma pessoa que vem me dar trabalho, e eu vou querer viver para fazer o camarada ser amigo de Deus? Eu tenho que passar essa performance, irmãos. Essa é a justiça de Deus, esse é o pensamento do Pai. O cara te perturbou muito, sabe por quê? Porque ele é muito esperto, e foi o diabo, pegou ele, iludiu ele, e ele começou a trabalhar para o diabo, mas ele é bom. Aí confronta com você, que você não é tão bom quanto ele, mas você foi humilde e abraçou Jesus, abraçou a humildade, aí parece que você está melhor que ele, entende? Mas se você trabalhar a vida dele, ele fica um crente talvez melhor que você e eu. Entende? Ele pode ser uma pessoa ruim, tal, não sei o quê, mas se trabalhou a pessoa, irmãos, ele pode se tornar uma pessoa de fazer muito mais do que eu e você pode fazer. Isso pode acontecer. Lembra que eu falei que pessoas têm um jeito que não tem medo de nada?
Ele vai, pá, e o inimigo usa ele. Mas se ele se converter, é um crente maravilhoso. Tem que analisar isso quando a pessoa perturba. Meu santo não bateu com aquele ali, olha. Aquela calçada não cabe nós dois. Ô, irmão, pensa como Deus, no propósito de Deus na vida dele e na sua. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Não acha que a pessoa é chata, que a pessoa é ruim, não. Pensa que se ela se converter, vai ser até melhor que você. Pode acontecer. Esse é um homem e a mulher nascida da água e do Espírito. E o processo é lindo. O processo é maravilhoso. Mas a gente tem que ser humilde, só isso. Então tudo isso é feito por Deus, não se preocupa. Não queira resolver o negócio. Agora, o 19, por favor. Bom, aqui eu encerro. Tá bom, né? A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Deu para entender? É meio longo, né? Mas tudo isso que está escrito na Bíblia, tudo isso que eu resmunguei aqui, falei, esbravejei, falei desse jeito, pode levar a pessoa a se tornar um amigo de Deus. Vocês não precisam receber a palavra exatamente como eu coloquei, que eu coloquei do meu jeito. O irmão ali coloca do jeito dele, esse aqui, aquele lá, você coloca do seu jeito, entendeu? Eu coloquei do meu jeito, e eu tenho que dar conta desse negócio que eu falo aqui, viu? A coisa é feia, mas fica bonita com o Espírito Santo nos conduzindo, sabe? Fica bonita. Então, olha, o propósito é esse, ó. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os... Por que tem hora que a gente quer pensar na droga lá de trás que fizeram com você ou que você fez com alguém? Por que isso? Isso é julgamento de homem, como homem. Deus não olha desse jeito. Então o processo está garantido. Amém, irmãos? Tá bom. Senão eu vai falando até amanhã cedo aí. Mas eu acho que deu para entender aí. Né? Tem bastante versículo e tal. Com a bênção de Deus, né? Aí tem aqui quando Jesus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse é outro negócio de terror para nós, né? Você não sabe o que faz, perdoa ele. Primeiro eu vou dar um copinho na orelha dele, depois eu perdoo ele, porque o cara é safado demais. Não é melhor pensar isso? Ué, o cara é malandro, rapaz, vai te enrolando, aí você olha para ele. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E aí? Vai continuar? Peraí, eu vou dar uma coxada boa nele, depois eu perdoo. Isso é humanamente falando. Como homem, a gente pode tomar essa posição. E é um direito que você tem. Mas a conta vai chegar. Para quem está no reino de Deus. Entendeu? Você pode ter razão na lei dos homens, mas quando passa para a parte de Deus, você vai ter que chegar e reconsiderar, amar, abençoar e se tornar como filho de Deus. Com certeza você está construindo um caráter de Deus. Amém?